na nossa aula, tá, gente? Todo mundo pegando material 6. Agora eu vou tentar aqui compartilhar. Espero que vá um pouco mais rápido agora. Vamos lá. Ativei meu microfone. Agora fecha aí o microfone de vocês. Agora vocês estão me ouvindo, né? Eu acredito que todo mundo esteja me ouvindo agora. Maravilha. Beleza, então peguem aí o material de história de vocês, unidade de número 6. Nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Vamos lá, todo mundo pegando material. Só esperando a boa vontade agora desse Skype de querer compartilhar a tela. Aí, o livro 2, tá? Livro 2. Livro 2. Vamos lá, agora está compartilhando a tela. Eu acredito que vocês. De novo, eu não sou eu que estou mutando meu microfone. Bem, meu microfone agora desativou de vez. Oh. Estão me ouvindo agora, gente? Beleza, né? Pelo menos aqui tá, para mim tá alto aí. Voltou o áudio. Aí tem áudio, né? Agora sim. Isso, maravilha. Todo mundo fechando o microfone. Todo mundo fechando o microfone. Vamos lá. Eu estou compartilhando a tela com vocês. Vocês estão vendo a tela aí. Então, a gente vai começar a nossa aula. A nossa aula hoje é a aula de número 6. Então, aquilo ali, manda a pergunta no chat, tá, gente? Eu vou fazendo assim, ó. A pergunta que for aparecendo no chat, eu vou respondendo, mas aí eu vou de um lado para o outro, tá bom? Eu vou de um ladinho para o outro aí também. Tem o microfone aberto. Eu vou pedir a gentileza que vocês desliguem o microfone para que eu possa não ficar vibrando, tá? Aí a gente vai conversando. Alô? Ó, tem o microfone alto aí. Desliga, tira o som do microfone, por favor, gente. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Tá sem áudio de novo? Gente, você ficar mexendo aí, eu não sei, porque não sou eu que estou mutando. Não sou eu que estou mutando o meu vídeo aí. Se for alguém, de novo. Não sou eu que estou mexendo. Ó, voltou agora. Não sou eu que estou mexendo no meu multi, tá? Se alguém estiver fazendo isso, eu vou pegar e vou passar para a coordenadora. Agora é o momento de prestar atenção na aula. Então, por favor, se tiver algum engraçadinho aí em pauta aí, é melhor parar. Tá bom? O meu tá aqui, tá bem agora. Tá tudo funcionando, todo mundo me ouvindo, certo? Todos estão me ouvindo. Beleza? Manda um salzinho aí, todo mundo tá me ouvindo. Então aperta o OK aí que tá todo mundo me ouvindo. Agora dá para ouvir. Então, beleza. Não mexe porque eu fiz 2 aulas agora e não tive problema nenhum. Eu espero que
ninguém esteja mexendo aí, tá bom? Vamos lá. Aula de número 6. A Grécia, formação do mundo grego. Página 5. Vamos todos para a página 5 aqui. Então, a nossa, na nossa aula de hoje, nesses slides aqui, nós vamos abordar tanto a unidade 6 e a unidade 7. Certo é que eu não sei se eu nem termino a 6, tudo bem? Mas esse conjunto de slides que vocês têm aqui, que eu vou mandar para vocês via e-mail, ele está com as duas unidades, a unidade 6 e a unidade 7, tendo em foco geral aqui falar da Grécia Antiga, e nós vamos estudar na unidade 6 a região e a origem dos gregos, nós vamos estudar os gregos, quem eram eles, depois a política e economia na Grécia. Na unidade 7, nós vamos ver a cultura e a religião, e depois as influências gregas, né, no mundo em geral. Tudo bem? Então vamos lá. Página de número 6. A Grécia Antiga. Tudo bem? Para esse momento, eu quero tentar com vocês algo aqui. Eu quero tentar com vocês algo aqui. Vamos ver esse vídeo, uma pequena parte, 3 minutinhos do vídeo aqui. Eu espero que todo mundo consiga ver e ouvir. Então, só um pedacinho dessa, um pedacinho desse vídeo para vocês verem aí um pouquinho dos cretenses aqui, né? No caso, esse povo que era importante, que esse povo é um povo anterior aos próprios gregos, tudo bem? Esse povo aqui, ele é anterior à própria Grécia. E ele era extremamente importante porque esses povos é que, de certa forma, vão dar origem aos povos gregos que nós vamos estudar, o que já estaremos estudando aqui. Então, na página de número 5, vocês acompanhando ali, está escrito assim, lá no primeiro parágrafo. A Grécia, tal como conhecida atualmente, ou seja, um Estado unificado, independente, que surgiu em 1829, nem sempre foi assim. Antes de ser essa denominação, a história demonstra que o que se denomina Grécia é um conjunto de cidades-estados, colônias espalhadas por uma vasta região do mar Mediterrâneo. O que são
cidades-estados. Cidades-estados são cidades onde você tem um governo próprio e uma administração centralizada. Então, quando a gente pensa na Grécia, a formação da Grécia é até posterior ao que a gente tem de formação atual. E até mesmo do que a gente vai ver aqui. A Grécia começa muito antes, lá na ilha de Creta, com os Pelasgos. Se vocês repararam, eu coloquei o vídeo proposital, nós temos uma sociedade extremamente desenvolvida naquele período. Você tinha escrita, você tinha comércio, eles eram monetários, você tinha um papel preponderante da mulher, a mulher tinha não apenas uma participação qualquer, mas a mulher era a pessoa mais importante daquela sociedade. Então, a origem dos gregos, quando a gente vai formar aqui, nós vamos dizer o seguinte, que a Grécia Antiga, ou os gregos antigos, era formada por várias cidades, estados e suas colônias, tá? Colônias que vão sendo alcançadas com o período do tempo, principalmente as colônias no mar Mediterrâneo. Né? Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, né, como essa que já está aqui. Tá? Ó, aqui nós estamos falando no mar Mediterrâneo. Né? O mar Mediterrâneo faz o contato entre a Europa, que está aqui, e a África, que está mais aqui embaixo. Então, o mar Mediterrâneo está para cá. Junto deles, nós vamos ter o mar Egeu e o mar Jônico. Repare, tudo isso daqui que vocês estão vendo pontilhados são a Grécia. Então, a Grécia é formada por várias cidades-estados, entre elas Tebas, Delfos, o Peloponeso, né? Esparta. Gravem esses dois nomes aqui, que vão ser os nomes mais importantes para nós nesse momento, né? Esparta e Atenas. E a ilha de Creta. Aqui está a ilha de Creta, onde estavam os primeiros pelasgos, e da onde, de certa forma, eles vão ajudar na formação de tudo isso aqui que nós estamos vendo. Então, quando nós falamos nos gregos, nós estamos falando, então, várias cidades-estados. De novo, voltamos para cá. A Esparta era uma cidade-estado, Olinho, uma cidade-estado, Tebas, uma cidade-estado, ou seja, tem o seu governo e a sua administração própria. Voltando um pouco mais, elas estão localizadas então na Europa, próxima à Península Balcânica. Para quem não lembra o que é a península é um conjunto de terras cercado por águas, mas que está ligado ao continente. Então nós temos aqui, ó, a Península Balcânica. Isso é a Península Balcânica. Olha a quantidade de ilhas que nós temos aqui também. É muito importante, né, vocês pensarem nisso daí. Tem alguém que está com o microfone aberto. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá dando para acompanhar. Então, no comecinho da aula tá simples, né? Tudo bem, gente? Vou seguir então adiante aqui. O Lucas e o Caio estão escrevendo. Fala, vamos ver se é pergunta. Beleza, então assim, então tá acompanhando, tá legal. Vamos lá. Seguindo então aqui, ela é banhada pelos mares Mediterrâneo, Egeu e o Jônico. Voltou. Estamos voltando.
Acho que agora voltou. Travou, caiu, mas voltou, né? Tudo certo aí, gente? Beleza? Então estamos de volta. Tá. Deixa eu perguntar para vocês aí. A tela ainda está compartilhada? Vocês estão conseguindo? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Não dá para ouvir. Vamos tentar de novo aqui. Nossa, aqui. Voltando, gente. Agora vocês me escutam, né, gente? Beleza? Vocês estão conseguindo me escutar? Travou aqui, caiu. Tudo bem? Todo mundo me escutando? Dá um alôzinho aí. Só para saber, vocês estão ainda compartilhando tela comigo? Sim, sim, está todo mundo me ouvindo, agora sim. Vê se os slides estão aparecendo para vocês aí. Estão aparecendo os slides? Não? Então eu vou tentar compartilhar aqui de novo. Ver se vai compartilhar. Slide não, tá. Vamos tentar aqui compartilhar. Então, como eu estava falando para vocês, então a Grécia fazia parte desse conglomerado próximo ao mar Mediterrâneo, ao mar Egeu, né? É uma formação de uma península, várias ilhas. Agora demora de compartilhar. Não sei por que demora de compartilhar. Então, assim, com o litoral recortado, cheio de golfos, né, portos, marinhas. Outro aspecto também era o solo extremamente pobre para a agricultura, por isso muitos deles faziam uso da navegação, tá? Então, uma vez que eles eram extremamente um solo pobre, por ser muito recortado esse solo, acabava sendo problemático você ter condições de grandes lavouras. Você fazia muito mais uma lavoura mesmo para subsistência, mas você não tinha grandes plantações. Na página 5, gente, enquanto eu estou tentando compartilhar aqui, o terceiro parágrafo, que está lá, em virtude dessa ocupação aparente desordenada, convencionou-se dividir o território ocupado. Marquem esse parágrafo, tá? O terceiro parágrafo da página de número 5. Grifem esse parágrafo aí. E virem para a página 6, tá? Na página 6, nós temos então essa questão. Pelo fato deles estarem espalhados por um extenso território, esse extenso território, os gregos precisavam conviver com características geográficas muito comuns. E aí, essas características comuns entre eles, principalmente deles estarem próximos a, ao oceano, né, próximo ao mar, vão dar essa característica para eles de como é que eu posso dizer, uma característica de marítima, né? Pronto, achei a palavra certa aqui. Eles vão ser muito mais voltados ao mar, eles vão voltar literalmente a fazer as suas viagens para o comércio. Então, eles vão ser povos do comércio. E esses povos do comércio vão estar estabelecendo aí, né, toda a agricultura, vão estar estabelecendo aí toda a sua plantação, né, toda a sua vida voltado para isso, né? Então, produtos que vão
vir de fora, né? Não tem, como não, as suas plantações são pequenas, são poucas, então muitos produtos eles têm que trazer de fora, eles têm que trazer de outras regiões. Né? Então, essa é uma característica importante aqui que eu quero colocar para vocês. Pelo solo ser pobre, eles são obrigados a ter e a fazer o mar literalmente o seu reino, né, e a sua principal atividade econômica. Nós precisamos também olhar aqui um pouquinho como é que eles ocupavam ou como é que estava dividida então a Península Balcânica. Nós temos então a porção chamada porção ática, tá? Então, a porção ática é essa daqui. Então, o número 1. Essa é a porção ática, tá bom? Ó, Tessália, né, a própria Delfos e principalmente Atenas. Então, aqui nós temos a porção ática. Voltando um pouquinho, a segunda parte é a parte do Peloponeso. Aqui está, então, a parte do Peloponeso. Então, a parte ática, a parte do Peloponeso. Terceiro, aqui que nós temos é a costa da Ásia Menor, próximo do Oriente Próximo, né, que o pessoal chamava. Então, a costa está aqui, ó, então essa seria a terceira parte deles, né, Oriente Próximo. E por último aqui, também ocupado aqui, é chamada a península, próxima à Península Itálica, né? Que é a chamada Grande Grécia, a Magna Grécia, que está mais para cá. Tá? Então, ela estaria nessa parte aqui. Então, essa é a região grega, essa é a divisão que a gente tem da região grega, né? Com as suas partes insulares, né? Com a sua península, com a sua parte continental e a sua divisão. Então, era assim que estava dividido. Então, o que eu estava comentando com vocês, devido ao relevo acidentado, mais o contato com o mar, duas características importantes deles. Atividades marítimas, né? Então eles vão ser grandes mercadores, né? O mar para eles vão ser extremamente importante, como também você vai ter um isolamento político e econômico. O que eu quero dizer com isso? Vocês não têm uma formação, a princípio, de um grande império. Né? Você tem, então, pequenas cidades-estados, e essas cidades-estados têm a cada um o seu domínio, cada um a sua própria importância. Então, vai lá, página 6. Na página 6, tá? Na página de número 6, grifem aí o parágrafo lá em cima, número 1, lá em cima, tá? Primeiro parágrafo lá em cima, grifem ele aí, que ele é importante para nós, pelo fato de estarem espalhados. Então, fique muito claro aí que eles não tinham aqui um império, esse império grego só vai vir bem depois que vai ter esse império grego aqui formado. Vamos continuar aqui, avançando um pouquinho mais, falando nos gregos, né, das origens ao período chamado período homérico, depois eu explico o que é o período homérico. Nós estamos falando aqui 20 séculos antes de Cristo, ou seja, anos 2000, mais ou menos. Alguém abriu o microfone, quer perguntar? Quem está com o microfone aberto, quer perguntar? Não? Então, beleza. Vamos continuar aqui, então. Então, nós estamos falando mais ou menos anos 2000 antes de Cristo até o ano 9 antes de Cristo. É um período bem expressivo aí. A Península Balcânica, então, vai ter a chegada dos primeiros povos aqui, chegada dos povos indo-europeus. Quem são os 4 povos que vão colonizar aquela região? Tá? Nós estamos falando dos aqueus, dos jônios, eólios e dórios. Esses nomes vocês precisam gravar. Página de número 6, o segundo parágrafo dos gregos. Tá vendo? O segundo parágrafo dos gregos? Marquem ele aí. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. A ligação entre os antigos gregos é facilmente percebida na denominação dada à sua terra pátria, Elad. Eles mesmos se chamavam de helenos, termo gregos no latim, greascos, usados pelos romanos para referir aos helenos.
havia um sentimento de pertencimento a Hélade, que integrava culturalmente todos os helenos. Prova disso é a utilização da mesma língua, apesar de existirem vários dialetos. A presença de costumes e tradições que se assemelhavam, especialmente religiosos, e o compartilhamento de um mesmo sangue, que acreditavam ser de um ancestral. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Todos esses povos aqui, eles eram chamados de helenos, ou descendentes desse Élide aqui, que na tradição, na mitologia grega, ele seria um personagem mítico, no qual ele estaria, então, sendo o pai de todas essas gerações. Então, todos eles estão presos dentro disso, né? Nessa ideia seguinte: somos helenos por quê? Porque pertencemos a um ancestral comum. Quem é o nosso ancestral comum? É Elad. Então, tantos aqueus, jônios, eólios e, por último, também os dórios, todos eles vão ter essa ideia de um mesmo pertencimento. Seguindo um pouquinho mais aqui, então nós vamos ter as primeiras civilizações gregas, anteriormente ainda a esses, serão a civilização cretense e depois a civilização micênica, que foi aquele vídeo que eu passei um pedaço para vocês e coloquei aquele vídeo também, se não me falha a memória, no roteiro de estudos de vocês. Então depois vocês vão lá e assistam esse vídeo na totalidade, que ele vai falar dessa formação, da formação da sociedade cretense e da formação da sociedade micênica, né? Os minoicos, como vai se falando ali. Tudo bem até aqui? Vou seguir aqui, né? Vou seguir aqui para vocês. Página 6, os dois últimos parágrafos, só para a gente dar uma continuada aqui. O Caio está escrevendo, mas vamos lá. Entretanto, só é possível afirmar que existiu uma identidade helênica propriamente dita em um período mais próximo da era cristã, pois Elad foi formado por vários grupos distintos, que eu acabei de citar para vocês. Inicialmente, a região era ocupada por pastores seminômades, denominados pelasgos, ali na região de Creta. Estima-se que os pelasgos viveram naquele território até aproximadamente o século XX. A partir desta época, o deslocamento dos povos vindos do Oriente Médio, né, dos europeus, aqueus, eólios, jônios e dórios, marcou então uma nova fase, que é a fase do surgimento dos primeiros gregos. Na verdade, é um grego antigo, um grego primitivo. O último parágrafo. Simultaneamente, na ilha de Creta, consolidava-se uma civilização que se destacou pela construção. Pela construção. De novo, tem gente mexendo no meu microfone. Então eu espero que não seja ninguém mexendo no meu microfone, tá? Porque, de novo, nas outras duas aulas, tudo estava normal, tá? Na, no último parágrafo eu estava dizendo o seguinte, que Creta se consolidou como uma civilização e se destacou por grandes construções. Entre eles, nós vamos ter ali o Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos, ele traz uma tradição, que é um mito, que era o mito do Minotauro. O mito do Minotauro, ele estava da seguinte forma: dizia-se que o imperador de Creta, ele havia constituído, então, o Minos, né? O imperador Minos, ele tinha construído um grande labirinto, e nesse labirinto, no palácio de Creta, né, no palácio de Knossos, no meio desse labirinto tinha um ser semideus mitológico, que era o Minotauro, que era metade homem, metade boi. O Minotauro, então, recebia tributos para meio que proteger a cidade, sustentar e guardar a cidade. E esse tributo que ele recebia eram jovens donzelas, né, 14 donzelas, geralmente, que ele recebia, que eram virgens, e ele acabava consumindo essas virgens.
E aí o que acontece? Quando os aqueus chegaram nesse território, os aqueus, então, eles tomaram o território. E aí se conta, então, a ideia de um mito, que é o mito, então, de Teseu. Teseu teria entrado dentro do labirinto, ele amarrou uma corda em volta do seu corpo, porque todo mundo se perdia dentro do labirinto. E ele, ao amarrar essa corda, ele vai até o Minotauro, ele vence o Minotauro, né? Ele vence o Minotauro e resgata algumas das virgens que tinham sido levadas para lá. Logicamente, isso é um mito, mas é um mito que reforça o seguinte: a chegada dos aqueus marcou então a tomada de poder da civilização minoica que lá estava anteriormente. Ou seja, para que eu possa dizer que a minha civilização é melhor do que a sua, eu marco essa entrada e tomo o poder e conto um novo mito sobre o mito anterior. Então, essa é uma colocação dos muitos mitos que a Grécia vai ter. Aconselho para vocês a assistirem aquele vídeo Grandes Civilizações. Tá? Assistam lá. Grandes Civilizações, os gregos. Nós não vamos ter tempo de assistir, não dá, não temos condição nas aulas, só temos uma aula por semana. Então a gente precisa correr bastante aqui para dar conta do nosso conteúdo. Vamos lá então. Como é que era formado então os pelasgos? Eles eram pastores seminômades até o século 20 a.C. Depois, com o deslocamento dos aqueus, dos eólios, jônios e dórios, você vai ter um novo domínio, né, uma nova fase. E aqui, mais ou menos no século XV, é o apogeu da civilização cretense, né, na ilha de Creta. Lá, no caso, a civilização minoica. Depois, nós vamos ter no século XIII os micênicos dominando, tomando aí. E aí, do século XII até o século de número 8 a.C., historicamente, esse período vai ficar conhecido como a Era das Trevas. Por quê? Não se sabe explicar o que aconteceu, mas há um desaparecimento de muitas coisas dos gregos. Então, assim, não tem nada escrito, você perdeu, porque eles até tinham coisas escritas, não tem mitos, não tem mais nada. Então, fica um período de muita obscuridade, né? Fica um período obscuro dentro da língua. Na página 7, gente, marquem os dois últimos parágrafos. Marca aí. Professor, não entendi essa parte. Vamos voltar um pouquinho aqui, Pedro. Eu estou falando para vocês como foram compostas assim. Século 20 antes de Cristo. Quem ocupava a região total ali? Eram os pelasgos. Quem eram os pelasgos? Eram os pastores, pessoas que moravam ali seminômades e estavam deslocando. A partir do século XX, né, século XIX, foram chegando outros povos indo-europeus, que já eram chamados de aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses povos começaram a ocupar as proximidades do Mar Negro, entre o Cárpato e o Cáucaso. Se a gente voltar um pouquinho mais aqui, está bem aqui, né? Eles estão ocupando, né? Eles estão vindo para cá e estão começando a ocupar essas regiões. Né? Os aqueus começam a ocupar primeiro aqui, depois os jônicos vão ocupar aqui e os dórios vão ocupar aqui. Então, eles estão ocupando devagarzinho essa região. Após a chegada deles, nós temos o apogeu da ilha de Creta, né? É o apogeu lá no século XV, onde você tem os dois últimos parágrafos da página 7 que vocês têm que marcar. Então, marquem aí os dois últimos parágrafos da 7. Depois, no século XIII, nós temos o domínio micênico, que é o domínio dos aqueus, né? A civilização micênica, que vai ser formada ali na ilha de Creta. E aí, do século XII até o século 8 a.C., vai ser um período que a gente chama de Era das Trevas. Por quê? Porque não tem nada escrito. Não tem registro, não tem conto, não tem nada. Deu para entender, Pedro? Espero que sim. E aí a última parte que nós temos aqui aí sim o surgimento
da sociedade grega, né, nos seus originais. E aqui tem outro mapinha para vocês aqui, para ficar bem claro para vocês a posição que nós estávamos falando até agora. Beleza? Eu espero que todo mundo esteja acompanhando aí, tá? Então, só para lembrar de novo, Ática, Peloponeso, Magna Grécia e a parte do Oriente Próximo, tá? E a ilha de Creta, que está bem aqui. Seguindo um pouco mais, página de número 8, na página 8, virem aí, vocês vão marcar o segundo parágrafo. Alguns historiadores chamam entre 1100 a 800 de Era das Trevas, ou século obscuro, pois nesse período várias cidades foram abandonadas, não houve nada escrito, a população ficou empobrecida e foram embora. Vocês vão marcar também o segundo parágrafo, vou marcar o quarto. Nos últimos séculos da Era das Trevas, houve um avanço importante com a substituição da metalurgia do bronze para o ferro, aumentando então a população e aí a formação das novas cidades. Deixa eu perguntar, até aqui, algum problema? Dúvidas? Pergunta aí agora. Tá dando para acompanhar? Essa parte aqui é a parte um pouquinho mais complicada, porque é a parte um pouquinho mais técnica. Mas está dando para acompanhar? Estamos conseguindo acompanhar? Tudo bem? Eu vou seguindo aqui, então, um pouco. Não tem problemas, não? Está dando para acompanhar? Nenhum? Beleza, maravilha. Vamos seguir, então. Política e economia. Página 8 também, tá? Então, a política e economia, vocês podem grifar aí na política e economia os 2 primeiros parágrafos. Grifem eles aí. Então, as primeiras formações e agrupamentos que nós encontramos ali vão ficar conhecidos como oikos. Alguém está perguntando alguma coisa? Alguém está perguntando alguma coisa? Quais parágrafos? Na página 8, você vai marcar lá em cima, antes de política e economia. Vocês vão marcar o segundo e o quarto. Tá? Segundo e quarto. Depois, economia, política e economia. Vocês vão marcar os 2 primeiros. O título e o termo. Esses 2 aí que vocês vão marcar. Vamos seguir um pouquinho aqui. A palavra oiko, né? Ela é uma denominação dada a uma estrutura domiciliar que atende a todas as necessidades. Então, assim, as primeiras formações nas cidades eram as unidades econômicas autossuficientes. Ou seja, aquelas pequenas tribos que foram se formando na região, elas eram autossuficientes. Elas produziam tudo o que precisavam, né? Até mesmo artigos ou uma roupa, um objeto. Então, o nome dado a isso, então, é oikos, né? Denominação dada a unidades domiciliares. Essa palavra, ela vai originar a palavra economia, ou oikonomy, né? Que era o dado que se tinha aí. Que é como você gesta a sua vida, né? O que eu preciso para sobreviver. Eu preciso de alimento, eu preciso de roupas, eu preciso de ferramentas. Então, tudo é feito a partir disso. Esses oicos depois evoluíram para cidades-estados, que todo mundo sabe o que é. Uma cidade independente e autônoma. Tá? Na maioria delas, as decisões eram feitas pelos próprios cidadãos e essa política era exercida por quem morava dentro dessa cidade. Tá? Então, era uma política muito passada aos cidadãos, a participação política dos cidadãos. Com a evolução do tempo, começaram a surgir os chamados cidadãos privilegiados. Esses cidadãos privilegiados começaram a concentrar o poder nas suas mãos e aí se tornando naquilo que conhecemos como aristocracia. O que é a aristocracia? É a organização sociopolítica baseada em privilégios. Como é que se dava esse privilégio? Um grupo de pessoas começaram a falar: nós fomos os primeiros a chegar
aqui na cidade. Então, nós somos os primeiros moradores, nós fomos os desbravadores e temos privilégios em consideração aos outros que chegaram depois. Então, esse pessoal aqui começa a assumir postos de importância, né? Eles começam a assumir postos relevantes dentro daquela cidade. É um grupo particular, né? É um grupo de privilegiados. Tá? Seguindo um pouco mais, a gente vai falar agora o penúltimo parágrafo. Marquem aí o penúltimo parágrafo. Dada a grande importância da política para os gregos, sua história compreende formas distintas de organização e instituição. As diferenças ficam nítidas quando são analisadas duas das principais cidades, a Grécia, não, perdão, Atenas e Esparta. Mesmo com as disparidades existentes, a política tinha campo principal de atuação a cidade-estado, compreendida não só pelo centro urbano, mas também pela área rural. Tudo bem, então? No lado direito, ó, se vocês olharem aqui, ó, nesse lado direito está o oiko. Pode grifar também o oiko, porque ele é importante aí para vocês, né? É uma importante coisa a gente colocar aí. Dúvidas até aqui, gente? Dúvidas? De qual página? Eu estou falando da página 8, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, a página 8, tá? Vocês vão mostrar aqui essa partezinha aqui. Vamos lá, galera. Quem está acompanhando aí, vamos dar um pulo agora para a página 10. Nós estamos já no final da nossa aula. Vamos lá para a página de número 10. Lá no final da página 10, nós temos a cidade de Atenas. A cidade de Atenas, para nós, é importante aqui. Então, vamos lá, acompanhem aí comigo. Cidade de Atenas, fundada pelos jônios, né? Então, lembrando daqueles 4 povos que passaram ali, né? Os Helotes, fundado, então, pelos jônios, né? No centro da planície ática. Eu vou voltar só um pouquinho aqui para mostrar. Né? Eles estão aqui, ó. Atenas está aqui, ó. Atenas aqui, ó. Vou marcar aqui com o pontinho, ó. Tá vendo? Tá bem aqui. Aqui é a cidade de Atenas. A cidade de Atenas, a terra era pouco fértil, era comum em quase todo lugar, então os atenienses terão uma vocação marítima comercial. Tá? Então eles vão para o mar, eles vão se lançar ao mar na tentativa de conseguir melhores produtos. Quem me chama? Quem me chama? Só para eu fechar essa aula aqui, gente. Vamos lá. Então a terra era pouco fértil, vocação marítima. Na sociedade, como é que estava formada a sociedade ateniense? Página 11. Marquem o segundo e o terceiro parágrafo da página 11 e eu vou parar aqui para vocês, tá? No caso aqui, como é que eles estavam formados? A sociedade era estamental, ou seja, dividida. No topo da sociedade, da pirâmide, né? Então pense aqui, vamos desenhar uma pirâmide aqui, né? Uma pirâmidezinha aqui. Lá no topo da pirâmide, quem estava? Eram os eupátridas, tá? Os eupátridas eram considerados a aristocracia. Eles tinham todos os privilégios. Eles desfrutavam de todas as benesses. Na parte do meio, nós temos os gergóis e os demiurgos. Quem são os gergóis? Camponeses, nascidos em Atenas, e artesãos, os dermigóis. Tá? Eles eram, então, o topo, aqui estavam no meio. E aqui embaixo, na base da pirâmide, nós temos aqueles que não eram considerados cidadãos. Tanto aqui, na primeira como na segunda, eram chamados de cidadãos, tá vendo? Quem era o cidadão grego? Cidadão grego era todo homem, maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, tá? E livre. Então, esses eram os cidadãos. Quem não eram os cidadãos aqui? Eram os metecos, ou seja, estrangeiros, tá? Os estrangeiros, todo estrangeiro que fosse morar em Atena,
ele era chamado de meteco, então não considerado cidadão. Os teitas, esses teitas aqui, eram homens pobres, livres, que vendiam o seu tempo de trabalho, mulheres e escravos. Tá? Então, essa era a formação de Atenas. Olha aqui, ó. Cidadão, tá aqui, ó. Homem maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Não cidadão, tá aqui embaixo, ó, os dois aqui. Os metecos e os escravos. Tudo bem, gente? E como é que estava dividida a política grega? Né? Monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Ponto que eu vou voltar na próxima aula com vocês. Tá bom, gente? O tempo é pequeno, mas deixem marcados aí que nós paramos na página de número 11. E na página 11 nós vamos voltar aqui para continuar a nossa discussão. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, né, ainda essa semana. Tá bom? Beijão para todo mundo aí. Vamos saindo devagarzinho aí, que vocês daqui a pouco têm a próxima aula. Tchau, Caio. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ó, dúvidas, qualquer coisa, o perfil do Outlook, tudo bem? douglasluterano@outlook.com, que é o Skype e o meu e-mail. Mandem as dúvidas e os trabalhos de vocês para lá. Tá bom, gente? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Depois eu mando os slides também para vocês. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Vamos para a próxima aula. Vamos lá, gente, saindo. Falou, Murilo. Tchau, Ju. Até a próxima. Vamos lá, saindo. Tchau, tchau, galera. Obrigado, Murilo. Eu que agradeço.